Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. Hoje, nós temos um convidado especial que está retornando pela segunda vez ao Culturas e Identidades, o Babalorixá Marcos de Jagum, da Casa Irmãos Unidos na Fé, Caboclo Pena Branca, do Rio de Janeiro. É um prazer receber novamente o Pai Marcos aqui, e o nosso tema, por conseguinte, será relacionado ao candomblé, né? E todo mês o Pai Marcos se comprometeu aqui, quando a agenda dele permitir, ele estará aqui conosco no Culturas e Identidades, para que a gente continue conversando sobre o tema do candomblé. Bom, dando continuidade então ao programa, o primeiro programa que nós fizemos sobre o tema, nós vamos hoje continuar com a ideia da desmistificação do candomblé. Para quem sabe pouco do candomblé, eu vou rapidamente citar algo genérico. O candomblé é uma religião derivada do animismo africano, onde se cultuam os orixás, os voduns ou os riquices, dependendo da nação. Sendo de origem totêmica e familiar, é uma das religiões de matriz africana mais praticadas, tendo mais de 3 milhões de seguidores em todo o mundo, principalmente no Brasil. Também é possível encontrar o chamado povo de santo em outros países, como por exemplo no Uruguai, na Argentina, na Venezuela, na Colômbia, Panamá, México, Alemanha, Itália, Portugal e Espanha. O nosso programa de hoje vai trazer um tema ligado à iniciação dentro do candomblé. O que é fazer a cabeça no santo? Este tema é um tema muito importante, porque certamente muitos dos nossos ouvintes já terão ouvido falar que um iniciado no candomblé faz cabeça no santo. Então, o Pai Marcos está aqui hoje, nós vamos conversar sobre isso com vocês. E, antes de tudo, eu vou iniciar abrindo ao Pai Marcos uma pergunta, porque, curiosamente, talvez seja um aspecto desconhecido, as pessoas, a maioria das pessoas talvez desconheçam que o candomblé é uma religião, de fato. Mas o candomblé é uma religião que faz ritual de iniciação. Então você só se torna filho de santo a partir de um procedimento iniciático. Isso é completamente diferente, por exemplo, das religiões reveladas, não é? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Por conseguinte, aqui nós temos uma característica muito peculiar em relação ao candomblé, que é muito pouco conhecido. Portanto, fazer a cabeça no santo está relacionado a este ritual de iniciação, né? A iniciação, de forma genérica, é sempre um processo que dá-se de boca a ouvido. Ela é passada dentro da tradição oral, portanto, de mestre a discípulo, ou no caso do candomblé, será uma iniciação do pai de santo, ou do zelador da casa, para o filho do santo, né? Então, gostaria de destacar este processo da iniciação, porque é de fato uma ideia muito interessante e subjacente, e é a ideia, talvez uma das ideias matriciais, colunares do candomblé, né? A ideia da iniciação, e esse ponto é um ponto desconhecido. Sabe-se muito que existe o candomblé, evidentemente, mas a conexão do candomblé com rituais iniciáticos é um fato que passa desapercebido, e creio que é muito pertinente nós trazermos este tema à baila. Então, vamos passar a palavra para o Pai Marcos, que ele que é finalmente o expoente de hoje. Pai Marcos, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez no Culturas e Identidades, e nós esperamos de fato que o senhor consiga um tempo na sua agenda para estar aqui conosco, porque finalmente o Brasil tem uma matriz africana, né? O Brasil é a conjugação de 3 raças: a lusitana, a indígena
e a negra. Evidentemente há outras raças aqui, mas digamos que essas três raças são as raças que formatam, configuram a alma da nação, né? E curiosamente nós sabemos muito pouco a respeito da tradição africana, pouquíssimo mesmo, tanto a nível historiográfico quanto dentro das religiões de matriz africana, porque infelizmente o Brasil tem ainda um grande preconceito. Esse cenário em relação ao candomblé tem se alterado um pouco, porque há muitos indivíduos que atualmente vão estudando, né, vão apresentando teses, vão entrando dentro, vão se fazendo filhos de santo também, e esse cenário de preconceito e de exclusão do candomblé terá certamente uma tendência a melhorar, né, com o passar do tempo. Mas um objetivo nosso aqui no Culturas e Identidades, precisamente, além de desmistificar o candomblé, é trazer uma visão mais tradicional, porque uma coisa que foi acontecendo não só com o candomblé, bem como com todas as religiões no mundo inteiro, não só no Ocidente, isso não é um fenômeno tipicamente do Ocidente, é uma simplificação do rito, né? uma adulteração da tradição e um proselitismo em torno de facilidades para ter, seja mais adeptos, ter mais fiéis ou ter mais filhos de santo. Então esse fenômeno de descaracterização da tradição espiritual é um fenômeno muito comum, né? E o Pai Marcos é um zelador tradicionalista, digamos. Ele zela dentro da casa dele, os preceitos são os preceitos arcaicos, né, os preceitos antigos, e nós estamos realmente precisando de voltar a recuperar esses preceitos, seja dentro do candomblé, seja dentro do catolicismo, do cristianismo ou do judaísmo, né? Então, essa visão que hoje nós apresentaremos para vocês é uma visão tradicional, mesmo porque o próprio Pai Marcos, quando foi iniciado, a mãe de santo dele era bastante rigorosa, né? Esse tipo de atividade hoje em dia, segundo o Pai Marcos, né, de rigidez no campo iniciático, dentro do candomblé, segundo ele, até nisto houve um afastamento do rigor original, né? E como ele foi muito bem iniciado, o rigor e a severidade fazem proezas realmente espetaculares. Ele consegue ter uma seriedade em relação aos seus filhos. É um privilégio ir à casa que ele dirige pessoalmente e verificar o grau de conhecimento que é transmitido e de clareza do conhecimento, bem como a sobriedade com que o conhecimento é transmitido. Eu já fui a vários terreiros, já participei, já vi vários rituais e, como testemunha, diria que eu nunca vi nada igual ao que eu encontrei dentro da casa que o Pai Marcos é o zelador. Muito bem, então vamos lá. Pai Marcos, seja bem-vindo, a palavra é sua. Explique para nós o que é fazer cabeça no santo. Boa noite, Loriel, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Meu Colonfel Lorum para todos da religião e a bênção para os que não são. Quando você fala da cultura, dessa tradição da cultura, a gente tem que entender que a tradição, né, o que é arcaico dentro da cultura, é no sentido de preservar a base, preservar o que é realmente essencial. Então, hoje em dia se fala muito de modernidade, e não tem como o candomblé hoje ser feito como era feito há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Então é claro que a modernidade, a tecnologia entrou também dentro do terreiro do candomblé, mas o que não pode se perder é a raiz. Essa raiz tem que ser mantida. Essa raiz é fundamental para se manter esse opor, se manter essa coluna que é a religião afro-brasileira, o candomblé. Esse rito, né, fazer a cabeça, quando um filho chega, uma pessoa chega dentro da casa de candomblé, seja ela de que nação for, no meu caso, Queto, ele recebe um nome, ele é um Abian.
Abian simboliza aquele que é candidato a ser iniciado, é candidato a fazer parte da família do candomblé. Após a chamada do orixá, né? E o que é essa chamada do orixá? É quando o orixá dá o primeiro sinal de aflorar naquele filho. Então o candomblé não escolhe, não é o pai de santo, não é a mãe de santo que escolhe o filho. O orixá leva o filho até a casa. Então, assim, a família, aí é onde prevalece o que eu chamo de DNA espiritual. Então, ele reconhece aquela casa, aquele zelador, aquela estrutura, e ele dá o primeiro sinal. Então, esse filho está pronto para dar a sua iniciação, ser um novo neófito da casa. A iniciação ela se completa com 7 anos dentro do rito iorubá, dentro do nosso rito, dentro da nossa raiz. Fazer a cabeça. Aí muitos falam assim, L'Oreal, mas a gente já nasce com a cabeça pronta, é claro, né? Isso é certo. Fazer a cabeça, porque no candomblé, na cosmogonia iorubá, a cabeça é apenas um invólucro, né, material, onde está contido as energias que você traz do seu espírito e da sua alma. Então está ali o seu ori, que é todo o acordo, tudo feito, tudo que foi feito antes da sua encarnação, antes de você nascer, e que traz toda a sua carga de conhecimento de vidas passadas. Ao lado de Ori tem Elenini, que seria o esquecimento disso, que a gente vai falar sobre isso, e tem o Opô, que seria como que vai se cumprir isso, de que forma isso se cumpre. Então, o Ori para nós, né, a cabeça, não é só o invólucro, é todo esse contexto que é feito, que é relembrado na iniciação. Então, fazer a cabeça no candomblé, se dar o ato de iniciar, é um renascer, mas é um renascer dentro da própria pessoa, não é um renascer fora. Ela voltando à raiz dela, ela voltando à origem dela. Se raspa, se retira o cabelo quando se dá esse rito. E há muita figuração em torno disso, ou há muita falação em torno disso. E o simbolismo de retirar o cabelo é zerar. O cabelo é uma parte que, se você cortar, não dói. Então, para o candomblé, é uma parte morta que tem no corpo, porque não se tem a sensibilidade. A sensibilidade é o bulbo, e o bulbo não é retirado. É raspado a cabeça, mas não retira a bulbo. Ninguém é escalpelado. Então, se retira esse cabelo, que é para dar esse símbolo maior do renascer. Mas isso é uma parte do rito. O rito em si são todos os fundamentos, são todas as instruções, os ensinamentos que vão ser passados para esse neófito no período de 21 dias. Todos os ritos que ele vai passar. São 3 semanas, quer dizer, 7, 7, 7. E em cada semana tem que se cumprir uma meta de aprendizado e de rituais dentro de um quarto reservado, onde não entra todo mundo, só entram pessoas autorizadas, que se chama Roncó, né? E nesse espaço é que se dá toda essa ritualística. Pai Marcos, o Roncó é um ambiente completamente fechado, certo? Completamente fechado. Não pode entrar nenhum tipo de luz, nada? A luz que entra é só quando alguém abre a porta? Isso. E qual é a razão do Roncó ser completamente fechado? Isso. A simbologia do Roncó é como se você estivesse voltando ao útero, né? E no útero não tem nenhuma entrada, nenhuma luz. Então o neófito ele está, na verdade, ele só é considerado iniciado depois que ele vem em direção à luz. Só. Enquanto ele está dentro do Roncó, portanto, ele foi para lá já com a cabeça feita, com a cabeça raspada. Não, ele entra com o cabelo ainda, com tudo. Vai ser determinado que faça esse rito. A partir desse rito, ele vira um Miaô. O senhor colocou um termo aqui que seria interessante, uma explicação, fez uma analogia, mas creio que é muito interessante nós clarearmos um pouco isso. O senhor colocou o DNA espiritual. Portanto, quando um indivíduo que não é filho de santo chega
como é que a pessoa chega ao candomblé? Ela é levada, então, né? Por uma razão qualquer, ela vai até o terreiro, ela aparece até o terreiro, ou tem casos de indivíduos, por exemplo, que, mesmo não tendo sido iniciado, ele pode, digamos, não há incorporação, mas a palavra não está me vindo agora, ele pode virar no santo antes de ser iniciado, como uma forma do santo indicar a ele que ele precisa de ser iniciado. Falar em espiritualidade, você criar regras é um pouco complicado, porque pode acontecer, mas não é comum, né? Então pode ser que isso aconteça, mas não é comum. Quando a pessoa entra, né, porque o santo, o orixá, ele aflora, né? Vamos falar orixá, ele aflora, ele não incorpora, né? Isso vem de dentro. E o primeiro impacto disso se chama bolonã. É quando a pessoa, o abiã, aí ainda não é o neófito, ele perde totalmente os sentidos dele. Inclusive caindo, né? Ele cai e a gente tem que ter um cuidado todo para que não se machuque, porque realmente ele perde os sentidos. É o primeiro sinal de que aquela casa, o orixá, ele está aflorando para aquela casa. Tá, mas isso é involuntário? É involuntário. Como é que ele identifica, então, que essa perda de sentidos é um chamado ao orixá? Isso. Aí tem toda uma história, né, um histórico dessa pessoa. Ela tem que ser levada à mesa de jogo, a Ifá, né, e através do jogo de búzios ou do jogo de Kim, vai se identificar o orixá e o que o orixá o que ele está querendo mostrar com isso. 99% dos casos é um momento de iniciação, que para nós é um compromisso firmado antes da encarnação. É por isso que o senhor colocou então a ideia do DNA espiritual. Tem um médico, Martin Schonberger, em que ele atesta claramente dentro da ciência, e isso é um tema espinhoso, que o ser humano tem dois tipos de DNA. Ele tem um DNA físico e ele tem um DNA metafísico. Esse DNA metafísico esse DNA metafísico, ele cavalga, é como se ele cavalgasse em cima do DNA físico, né? E neste DNA metafísico ficariam contidas, portanto, grande parte das funções que nós designamos como funções espirituais, né? Então, quando o senhor coloca que o Filho de Santo tem um DNA ligado ao santo, então a gente presume que isso é uma marca espiritual, é um distintivo, ele já nasce com isso? Nasce com isso, né? Todos nós temos essa marca, todos nós temos. É o compromisso que é firmado antes é que faz a diferença. Então, por isso você vê pessoas dentro que até frequentam o candomblé e que nunca sentiram e não vão sentir, porque não tiveram esse compromisso, não fizeram esse compromisso. Agora, outros, não quer dizer que ele não tem orixá. Ele tem um ancestral, ele tem um DNA espiritual, mas ele não teve esse compromisso. Então, todo aquele que é um abiã e se torna um iaô, é porque ele tinha esse compromisso, e a grande responsabilidade de nós zeladores é identificar isso muito corretamente, porque senão começa essa coisa que vimos hoje, de muita gente está entrando, muita gente está se iniciando, virou moda raspar a cabeça, fazer cabeça, e na realidade fazer cabeça é apenas um termo, né? Você está se iniciando, você está entrando numa nova cultura, você está adentrando uma nova família, você está despertando que uma coisa que está dentro de você, é o seu elemento. E quais seriam as consequências, vamos considerar, para uma pessoa que tem todos os indicativos de que ela é filho de santo, né? Que ela teria que fazer essa iniciação e ela recusa-se a isso? Isso se dá ao livre-arbítrio. O orixá ele não obriga. Agora fica bem claro que isso foi um compromisso assinado, isso foi um compromisso feito, né, assinado espiritualmente, e que você tem o livre-arbítrio de dizer não, vai ter que voltar dentro da minha visão, uma outra época e fazer isso. O senhor já presenciou algum caso em que o indivíduo recusa-se a fazer a cabeça no santo e a vida dele, por alguma razão qualquer, desanda? Algo assim nesse aspecto, não? Ele começa a entrar em desequilíbrio. O que desanda
Não é porque o orixá está castigando, não, é o desequilíbrio. Quem entra para uma religião, para uma doutrina, como é a doutrina do candomblé, a principal regra nossa é equilibrar essa pessoa. Ela precisa de equilíbrio. Os elementos dela, né, espirituais, estão em desequilíbrio. Ela precisa desse equilíbrio. Então, se ela não faz esse equilíbrio, e no caso seria a iniciação e a continuidade, como eu falei no início, que a iniciação ela se dá em 7 anos, então ela vai permanecer desequilibrada, atraindo assim vários percalços. Não que quem faz, né, quem entra, quem tem esse compromisso e cumpre, vai ser mais afortunado que o outro. Isso nunca. Você vai passar o que você tem que passar. A forma de passar é que provavelmente muda. Tá. Eu estou fazendo essa pergunta porque eu já vi, claro que não estou traçando uma comparação, mas é a título só ilustrativo. Eu já conheci alguns médiums dentro do campo espírita, né, e notadamente havia uma médium em Goiás, futuramente ela tornou-se médium, né, em que a entidade que era o guia dela, ela tinha que era um médium de incorporação. E ela recusou-se a vida inteira de incorporar. A entidade conversava com ela, mas ela não incorporava, não deixava a entidade incorporar de jeito nenhum. Quando ela foi ficando mais velha, ele falou, olha, você vai morrer de uma forma, você vai morrer em cima da cama, porque a sua energia é completamente desequilibrada, você não me deixa fazer o trabalho que eu tenho que fazer, e, por conseguinte, o que você vai ter naquela altura, ele não havia o termo, né, mas ele explicou de uma forma que ela teria um problema de nervos. E o fato é que ela desenvolveu um Parkinson terrível. E ela morreu, era uma mulher muito grande mesmo, ela tinha por volta de 1 metro, quase morreu em cima de uma cama, ela parecia uma vara verde tremendo, né? A evolução, o curso histórico da evolução dela, do agravamento da doença, foi uma coisa terrível. E ela era tão curioso que, mesmo ela tremendo em cima da cama, ela falava, não viro, não deixa. É teimosa, é a teimosia. Né? Mas isso, L'Oreal, é uma coisa bem comum. Né? A função da religião é equilibrar esse emocional, é equilibrar essa pessoa. Seja como for. Então, no candomblé, por exemplo, não existe, o senhor nunca viu esse tipo de colocação. O indivíduo tem que fazer a cabeça no santo, e se ele não cumpre, ele não é iniciado. Né? Se ele não cumpre aquilo, não há então nenhum aspecto que possa gerar algum tipo de represália. Não, tem sim. Ele não fazendo, ele não cumprindo o acordo, né, que ele fez, ele vai assumir toda a carga que vem em cima disso. É igual você deve uma coisa, você não paga, você vai ter que de uma forma ou de outra pagar isso. Então assim, tem mas é livre arbítrio do filho. No caso dessa questão espírita, também é livre-arbítrio, né? Um outro caso, que só para ilustração também, que eu me lembro que ficou muito famoso, foi de um médium em Palmelo. Ele era um médium de cura, eu agora não me recordo o nome dele. E esse homem começou a ficar muito famoso e fazia curas fabulosas, e ao mesmo tempo ele começou a ganhar muitos presentes, né? Ganhava Mercedes, ganhava carro, ganhava dinheiro. Uma vez o Chico Xavier foi até Palmelo e conversou com ele e falou, olha, eu vim aqui porque a espiritualidade mandou te avisar que você tem que parar com isso. Você não pode continuar com essa ganância e do jeito que está, e eles mandaram você parar, senão a sua missão será cortada. Não é? O indivíduo continuou, eu de fato não me lembro do nome dele, foi um médium muito famoso em Palmelo. Palmelo é uma cidade, para quem desconhece, é uma cidade espírita, no estado de Goiás, no sul de Goiás, perto de Cristianópolis, né? E é uma cidade que
é uma cidade onde as pessoas vão só para se curar, como o João de Abadiânia, né? Essa cidade foi fundada por uma mulher chamada Hilda Vilela. E hoje é um grande centro de cura, de peregrinação, enfim. Uma cidade pequena, as pessoas ficam lá internadas exclusivamente para tratamento espiritual. O fato é que ele continuou daquela forma, e ele gostava muito de pescar. Uma vez ele foi pescar e teve um enxame de abelhas. As abelhas vieram em cima dele e ele morreu praticamente comido pelas abelhas. Uma morte realmente absolutamente dramática, né? Agora, voltando ao caso de fazer a cabeça no santo. A iniciação, portanto, que acontece, o indivíduo tem o sinal de que ele pertence ao santo. Como é que se dá o processo da iniciação? Ele vai, abre o jogo, e o jogo é que determina que ele vai ser iniciado? A partir do momento que ele sente esse chamado, né, a gente fala isso, esse chamado ele vai procurar o Babalorixá, e o Ayalorixá vão abrir o jogo, né, vão consultar o oráculo, e ali vai ser determinado em que época, em que tempo ele vai fazer isso. Isso tudo acordado com o Abian, né, até então. E feito isso, o que tem que se passar de conhecimento sobre o fazer a cabeça no candomblé é principalmente equilibrar. Então, se a pessoa entrou, se o orixá chamou, se houve esse chamado, é porque está tendo um desequilíbrio. Mesmo que seja uma criança, que ainda não tem uma vida sozinha, independente, ele já encarnou em desequilíbrio. Então, precisa desse rito para equilibrar. O senhor colocou que a primeira iniciação dura 7 anos. Isso. O ciclo de iniciação. Depois disso ele tem que refazer o ciclo. Não, aí ele tem um compromisso a partir dos 7 anos de obrigação, 7 anos de que ele foi iniciado. Então ele tem a obrigação de 1 ano, que é quando confirma essa iniciação. Ele tem a obrigação de 3 anos e ele tem a de 7 anos, quando ele é considerado maior de idade. E aí ele vai caminhar com as pernas dele, dentro de tudo aquilo que ele aprendeu nesse ciclo de 7 anos. Aí ele vai ter uma nova obrigação com 14 anos e uma outra com 21. Mas existe a possibilidade dele chegar aos 7 anos, por exemplo, e não querer continuar? Ele tem, portanto, que passar, é como se ele tivesse um aprofundamento da iniciação. Ele passará por uma segunda iniciação. Isso. Ele pode negar essa possibilidade a ele próprio? Pode. Ele nega isso, e aí a gente vê que houve uma falha, né, na iniciação dele. Houve alguma coisa que não ficou de acordo. Porque você não se inicia, cumpre um ciclo de 7 e não dá continuidade. Uma coisa é você dizer, eu cumpri meu tempo na casa, eu agora quero descansar. Isso não significa sair da religião. Isso não significa que você está fora. Que a religião é muito maior do que a casa. Você permanece. É como se você tem um filho, e esse filho, você aqui no Brasil, e esse filho decide morar na França, fora do país. Ele vai, mas ele não deixou de ser seu filho. Mas o que o senhor está colocando, então, é que o senhor afirma que há um erro. Mas esse erro é de quem? Esse erro é daquele que iniciou, ou portanto do zelador, ou o senhor crê que o próprio iniciado não fez a sua parte probatória com o rigor necessário, com a disciplina necessária? Eu te diria 50-50, né? Pode acontecer do zelador não estar preparado ou não ter conhecimento daquela energia, conhecimento suficiente daquela energia, e aí é um problema de vaidade, de ir questionar, de ir buscar conhecimento para iniciar aquela energia, ou o próprio filho não teve o afinco necessário, não teve, né, a vontade necessária de estar cumprindo aquele rito. Tá. E Pai Marcos, uma outra pergunta. O filho, quando inicia em uma casa, ele pode sair depois e ir para outra casa?
Como é que isso acontece? Ou ele fica sempre ligado àquela casa? Porque foi ali que ele iniciou, né? Teoricamente, a energia matricial é daquela casa que ele fez a iniciação, não? Isso. Quando a gente fala de família, você fala justamente sobre isso. Você nasce numa casa, embora você, quando jovem, adolescente, você não goste da família, você não deixa de ser da família. Você não deixa de ter o pai que teve, a mãe que teve. Então, o que há uma confusão no candomblé, né, na casa, é muito isso, né, o filho se iniciou numa casa e se parte do princípio que foi o orixá que fez o chamado, que despertou, que aflorou. Como é que você, a pessoa, o filho, né, no seu sentido, vai dizer eu não quero mais, vou para outro lugar? Então isso é inaceitável. Mas eu não tenho nenhuma ligação com a religião, mas assim, já vi nesses outros lugares, em algumas situações que eu presenciei, um filho de outro pai de santo querendo fazer uma nova iniciação numa casa. A iniciação, o próprio nome já diz, né? Só é uma vez. Você não faz duas iniciações. Quando eu recebo, e na minha casa eu recebo muitos filhos de outras casas, que por uma questão de doutrina, ou questão de identificação, saiu, né? E vem para mim. Primeira coisa é se consultar o oráculo, se consultar o orixá. Se o orixá é o que o orixá quer. Se a energia é compatível com a sua, você pega essa pessoa, você prepara ela, dá continuidade até onde o outro parou. Você não refaz, porque senão você descaracteriza. Eu vou dar agora um termo nosso, né? Como é que você é iniciado como filho de Iemanjá e vai para outro lugar e dizem que está errado, que você na realidade é filho de Ogum. Tá, mas e o orixá não te apontou? O orixá não aflorou? O orixá não te bolou? Quer dizer, ele não fez o chamado? Como é que agora muda essa energia? Como é que você sai da energia água para a energia fogo assim, tão rapidamente? Então, tem que ser muito bem observado isso. Isso são coisas assim que tem que ser muito bem pesquisado para você não incorrer no erro do outro. Pois é, mas o senhor, como ninguém, sabe que é ciente que isso acontece. Né? Muito, muito. E na minha casa também. A que o senhor atribui isso? Quer dizer, porque se é o jogo, né, é o Ifá, que o zelador está abrindo, ou a mãe de santo, né, que está abrindo para verificar qual é a energia daquele filho que está vindo, o senhor crê que esse equívoco na iniciação pode ter partido daquele que fez a iniciação ou do outro zelador que está recebendo? Porque nesse caso específico que eu presenciei, o pai de santo falou que ia fazer outra iniciação. Pois é, e isso não existe. Né? Você não se inicia duas vezes, você é iniciado uma vez. Você dá continuidade a esse ciclo de 7 anos. E existem pessoas que, por exemplo, eles entram numa casa e vê a coisa muito organizada, ou vê uma cortina muito bonita, vê um chão muito bem feito e se encanta por isso. E a religião não é isso. A religião é muito além disso. Religião, o candomblé, ele não tem uma regrinha, não existe uma receita de bolo. Você aprende, você vivencia o candomblé, você vive o candomblé, você não entra no candomblé. Então, assim, por isso é que muitas das vezes as pessoas se equivocam com esse sentido. E infelizmente tem zeladores e zeladoras que aceitam esse tipo de coisa porque isso traz um certo benefício para eles. Mas a coisa é muito além disso, é muito mais profundo do que isso. Lidar com a cabeça, lidar com a mente humana, né, de outras pessoas, com a nossa já é muito difícil, que dirá com a do outro. Então o zelador ele tem que saber que ele vai ter ali, vamos supor, 15 filhos, são 15 universos diferentes, são 15 dons diferentes. Porque na iniciação, o que você tem que despertar? O dom que aquele filho tem, que muitas das vezes ele não está exercendo. E esse dom é despertado quando faz a cabeça. É quando se inicia. Quando se inicia. Então, pois é, esse caso, né, nesse caso específico, que eu evidentemente não pude acompanhar, mas eu vi claramente, entendi claramente que o pai de santo ia, de fato, fazer uma outra iniciação, a pessoa ia raspar a cabeça e começar do zero. A pergunta vamos considerar, então há dois erros aqui.
né? Ou o erro de que o primeiro pai de santo, vamos aventar uma possibilidade, aliás, desculpe, não quero afirmar que é um erro, há duas possibilidades aqui pra gente. Ou o primeiro pai de santo errou, né? Ou o segundo pai de santo errou. Aliás, o segundo já deve estar errado, porque ele não poderia fazer a iniciação. Concordo. É ele que não tem que usar esse termo iniciação. Ele vai continuar aquilo que o outro fez, acertando o que ele acha que pode ter sido errado. E existe a possibilidade do primeiro, porque se a iniciação acontece, ele é filho de Iemanjá, como o senhor colocou. Então, aquele outro, quando ele vai para outro pai de santo, o outro pai de santo deveria ter contato suficiente com os orixás, deveria ter equilíbrio e poder suficiente para perceber que ele é uma energia de Iemanjá também. Com certeza. Se isso não acontece. Pois é, aí ele incorre em dois erros, né? Primeiro, no erro de iludir aquela pessoa que está ali, e imagina a cabeça do neófito como fica, poxa, até então era de Iemanjá, agora passa a ser de Ogum. Então isso é uma coisa que confunde muito as pessoas. Então já incorre nesse erro. E o segundo erro é que isso não existe. A cabeça de um filho, né? Aí falando agora a nível espiritual, ela é um ternário. Ela é composta de um triângulo. São três forças, três energias que regem ali. E são três orixás. Três orixás na cabeça. Três orixás. Para se formar esse triângulo. Onipresença, onipotência e onisciência. Cada um representa uma parte disso. Então pode ser que esse primeiro pai de santo, ao verificar isso, ele viu a onipotência e não a onisciência. E o que manda naquele filho, o que vem primeiro é a onisciência. Então, no caso da possibilidade do erro, né? Estou colocando essas coisas para o senhor, exatamente porque a gente não é do santo para, né, essas... São questões que nós temos que procurar esclarecer, né? Exatamente para desmistificar as coisas, né? E até para os nossos ouvintes terem uma orientação um pouco mais aclarada de como é o rito num sentido tradicional mesmo. Portanto, se você for um pai de santo, você já fez uma iniciação e ele vai fazer a sua cabeça novamente, então, segundo o rito de Queto, isso não é possível. Não. O que acontece também, L'Oreal, é o seguinte: a gente chega com pessoas que já diz qual é o orixá dela. E se você, ao consultar o oráculo, não for aquele orixá, ela não aceita. É mesmo? Ela não aceita. Então ela vai procurar alguém que vai aceitar o que ela quer. Mas isso é uma inversão total da força, não? Total. Isso existe e muito, é comum. Então eu acho lindo São Jorge, e há esse sincretismo que São Jorge é Ogum, que não é. Então eu sou de Ogum. Aí eu vou no zelador, o zelador joga e fala: não, você não é de Ogum, você é de Xangô. Não, Xangô não, aqui eu não fico. Eu sou de Ogum. Que é isso? Ué, mas existe a possibilidade de algum zelador aceitar isso? Muito. É mesmo? Muito. Porque o que a gente tem muito... Então, na verdade, não há uma iniciação aqui, não é? Não. Você não desperta nada. Você não aflora nada. Há um animismo. Um animismo no sentido de que abre para entidades mortas? Isso. Porque isso é muito importante nós frisarmos. Nós frisamos no primeiro programa, gostaríamos de relembrar. O candomblé não lida com espíritos, no sentido de entes mortos. Né? Tanto é que nenhum filho de santo incorpora. A palavra incorporação, ela é restrita ao âmbito espírita. Né? Porque a incorporação refere-se à incorporação de uma entidade que já morreu. Portanto, é um ser vivo, é um ser humano que morreu, passou para o outro mundo e aquela alma ou aquele espírito retorna, né, e entra em contato com um humano, com um encarnado. O orixá não é um ser humano. O orixá é um ente da natureza. Então é muito importante ter em vista essas diferenciações. Isso que o Pai Marcos está colocando. Então, se há o indivíduo chega para um zelador e já tem ele, presume por uma razão qualquer que ele pertence a um santo, e o zelador
faz o jogo e ele não pertence, então o que o pai Marcos está colocando aqui, segundo o rito de Queto, esse indivíduo vai desenvolver animismo. Então ele vai desenvolver uma atividade espírita, ele vai abrir para contatos com o mundo dos mortos. Isso. E esse contato, ele é perigoso porque mesmo aí no caso a Umbanda, né? Não o Espiritismo, mas a Umbanda, ela trabalha com Egum, vamos dizer assim. Nós trabalhamos com Egum. E Egum, nesse sentido, não é no sentido negativo. Formas espirituais que tiveram vida, que vivenciaram, que experimentaram a vida na matéria. Orixá não, orixá são devas da natureza, são energias, ar, vento, fogo, terra, esses são os elementos da natureza. E isso não tem, né? Não houve uma vida como a nossa, não foram encarnados. Então quando essa pessoa passa a fazer isso, e esse animismo vai, e existe em Egum de todas as formas. Então você vê a pessoa, e é muito comum a energia da pessoa, dessa pessoa, ela ir se esgotando ao longo do tempo. E quando chega no final, tem essas mortes trágicas, tem essas coisas a pessoa com um sofrimento muito grande, porque ela só tirou energia, ela não repôs energia. Porque a única meio que se tem de se recolocar energia no âmbito espiritual, né, é através do seu orixá, que é o seu elemento, o seu elemental. A entidade ou o Egum, o caboclo, o preto velho, o que for, eles vão usar esta energia que você tem, o seu ectoplasma, para doar. Eles não colocam em você. Quem te renova, quem te preenche, quem te recarrega a energia é o orixá. O senhor está falando uma coisa, novamente eu quero fazer um paralelo, porque nós temos, né, no Brasil, são as duas religiões, o Espiritismo e o Candomblé, que lidam, né, com esse contato com o mundo transcendente de uma forma bastante explícita. Né? Existe um fenômeno que vai acontecendo com quase todos os médiums. Né? Os médiums geralmente têm um desgaste físico muito grande. E isso é algo que me chamava a atenção. O próprio Chico Xavier, por exemplo, tinha uma saúde muito debilitada. O João Berbel em Franca, João Berbel, o Instituto de Medicina do Além, em Franca, eles atendem por volta de 30 mil pessoas por mês. É uma brutalidade, uma enormidade, né, a quantidade de pessoas que ele atende. E imagina o seu ectoplasma, né, o seu corpo doando energia o tempo inteiro. As mortes trágicas do Dr. Fritz, o Arigó, enfim, é muito comum isso dentro do âmbito do espiritismo, essa situação que parece bem diferente do candomblé. Então, segundo a visão do senhor, dá-se a isso, a relação do vivo com o morto, no caso de uma mediunidade, o médium vai doando muito ectoplasma e ele não repõe aquilo. Não, se ele não tiver essa ligação com o orixá dele, não há como repor. Porque é o elemental dele. Você só repõe fogo com fogo. Uhum. Então ele chega a um ponto que ele desgasta o fogo dele todinho e não recupera mais. Não, porque a entidade ela pode ser uma entidade muito boa, como o Dr. Fritz, como os caboclos, os pretos velhos, mas eles não têm essa função de repor a energia. Uhum. Essa reposição, quando o indivíduo vai fazer a cabeça, naturalmente, o senhor falou de uma triangulação. Isso. Né? E, portanto, nós temos dentro do candomblé a mesma linha dos 4 elementos, ar, água, terra, fogo. Isso é a base do candomblé. Isso é a base. Não tem como a tradição chinesa um outro elemento, o metal, por exemplo. Metal, madeira. Os elementos que tem são... essa é a base e eles se misturam entre eles formando mais, formando todos os outros, mas a base, água, terra, fogo e ar. Então, é 4 vezes 4, que dão 16, são 16 orixás principais e que se multiplicando por eles mesmos dão os 256 caminhos desses orixás. A análise combinatória disso é absurda, né? Porque, por exemplo, a Yavé tem 4 letras, né? Isso. O código genético tem 4 letras, né? Adenina, guanina, timina e citosina. Então,
essas 4 letras combinadas entre si geram uma multidão de expressões espirituais. Não é? Em suma, é isso que está acontecendo. Mas, portanto, o indivíduo ele nasce com a predominância de um elemento. Isso. Ou ele pode ter 2 elementos, por exemplo. Porque quando o senhor fala em fazer a cabeça, aqui a cabeça tem 3 orixás principais, então ele tem 3 elementos. 3 elementos. O ar, por exemplo, o ar que alimenta o fogo e o fogo que faz a terra ser próspera. Então ele terá 3 santos. 3 orixás. 3 orixás. Sendo que um é predominante. Um é predominante. Mas não quer dizer que os outros também não, em determinados momentos na vida da pessoa, o outro esteja mais à frente, como a gente fala, né? Mas tem um que é predominante. Então eles vão atuar como se fosse uma santíssima trindade, uma polaridade positiva, negativa, uma neutra. E um neutro, é isso mesmo. Uhum. Porque senão não seria energia. E qual é a polaridade que predomina? Isso varia? Varia. Você pode ter uma pessoa do sexo masculino e a polaridade dele ser negativa, ser uma polaridade feminina. Uhum. Não quer dizer nada com sexualidade. Quer dizer, o orixá que está predominando na cabeça dele. Isso. E essas 3 combinações, por exemplo, vamos tentar entender isso. Mas todas as pessoas têm, todos os santos. Todos os orixás. Todos os orixás. Todos os orixás. Então, essa trindade de forças que está na cabeça dele vai, digamos, reger, controlar, orientar as outras. Como é que a gente poderia pensar nisso? Deixa eu te explicar. A cabeça, ela tem um sentido, ela é uma cabaça, né? É redonda, né? Se a gente for simbolicamente, Olorum representa esse círculo, Olodumaré. Né? A cobra mordendo a próprio rabo, formando o mundo. Então esse é o nosso mundo, que é a nossa cabeça. O seu mundo é a sua cabeça. Esse círculo, ele quando gira no sentido horário, né, ele reflete em 3 pilares, formando um triângulo. Quando eu digo reflete em 3 pilares, essa trindade na cabeça desse indivíduo. Essa trindade se entrecruza, né? Essas energias, elas se cruzam entre si, formando o que a gente chama de coroa. Então, a coroa, ela é composta por 7 elementos. E existe um 8º. Esse 8º não existe um orixá, porque é a entrada e saída de energia. Não tem nada bloqueando aí. O orixá, essas 7 que eu estou te dizendo, seriam os guardiões, esses que estão à frente, que comandam esse movimento. É esse o equilíbrio que a feitura leva. É tudo correr num círculo horário, porque se você vê o círculo horário, ele cresce, ele vai para cima. Um círculo anti-horário, ele esgota, ele vai para baixo. Então, se você não tem essa energia do círculo maior, você esgota a energia, você não aumenta a sua energia. Ficou bastante claro. Bom, vamos chamar um intervalo aqui. E daqui a pouco nós voltamos com a segunda parte do nosso programa. Fiquem por aí, vamos dar um breve intervalo aqui, e daqui a pouco nós voltamos. Até daqui a pouco. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa Culturas e Identidades, hoje com o Babalorixá Marcos de Jagum, da Casa Irmãos Unidos na Fé, Casa do Caboclo Pena Branca, do Rio de Janeiro. Hoje nós estamos continuando a série que nós havíamos iniciado há algum tempo atrás, sobre Desmistificando o Candomblé. Hoje nós estamos conversando sobre o que é fazer a cabeça no santo. Né? Muito bem. Vai, Marcos. Tem um livro interessante sobre o simbolismo do corpo na Bíblia, da Silvia Schorer, onde o livro é muito curioso. É um livro da religião católica, portanto, onde ele fala sobre simbolismo. E no capítulo 4, é um capítulo dedicado à cabeça. Né? Existem inúmeras situações que envolvem a cabeça, né? Que o Ori faz-se precisamente pela cabeça. Isso.
A cabeça é o ápice do ser humano. Ela sempre foi considerada a parte mais proeminente do corpo, né? Então, dentro da tradição, o senhor veja, por exemplo, na tradição judaica, quando Salomé colocou-se contra João Batista, ela pediu a cabeça dele. Uhum. Né? Quando uma pessoa está irada, nós verificamos através da face. Então, a relação da cabeça com a face é uma relação histórica dentro do cristianismo, né? E há inúmeros casos em relação a isso. De certa forma, por que eu estou falando isso? De certa forma, nós podemos ter, dentro da visão do candomblé, de Queto. É importante frisar isso porque o pai Marcos de Jagum é babalorixá da tradição Queto. Portanto, o que nós estamos colocando no nosso programa refere-se à tradição do qual ele é herdeiro, partícipe e zelador. Portanto, a tradição Queto. Portanto, se houver uma outra tradição que tenha uma leve discrepância, é porque a tradição não é precisamente Queto, né? E essas visões um pouco dissonantes podem acontecer, sim, consoante a tradição que a linha a que o candomblé pertence, né? Então, a pergunta que eu faria é o seguinte: dentro do candomblé, a cabeça é considerada também, como fazendo um paralelo com a tradição cristã, é considerada o ápice da pessoa? É sim. E dentro da criação, né, da cosmogonia urubá, dentro da nação de Queto, né, na linhagem Queto, existe uma deva, existe um orixá Funfun, que seria o responsável em moldar as cabeças. Se chama Ajalá, de tamanha importância que é a cabeça para o candomblé. No candomblé se divide o corpo humano em nove partes. E uma das partes principais, ou a primeira principal, é o ori, é onde está o ori, que é a cabeça, moldado por essa entidade, por esse orixá Funfun, que Funfun significa branco, é um da criação, que se chama Ajalá. Então, dentro da mitologia iorubá, a cabeça é feita primeiro? Isso. E ela é feita separada do corpo? É feita separada do corpo. Então, é o Funfun que faz a cabeça e depois ele entrega aquela cabeça para um outro orixá? Isso. E o ori, ele entrega para o orixá, que vai formar o corpo. E o ori, ele só vem para a cabeça, que aí o ori é a energia da ancestralidade, elimine o esquecimento disso, e o bubo, a forma disso ser colocado, de ser vivenciado, no terceiro mês de gestação. É onde se completa esse ciclo. Ah, interessante. Então, em termos de formação de feto, primeiro vem Funfun. Isso. Primeiro é a criação. E a criação vai se fazer fazendo a cabeça primeiro. Fazendo a cabeça primeiro. Ele forma a cabeça. Isso. E o corpo é feito por um único orixá também ou são vários? Por um único orixá. Se chama Obatalá. Então há dois orixás que constroem o corpo. Isso. E há um terceiro grupo de orixás que vão trazer a ideia da ancestralidade? Isso. Então nós temos novamente um ternário. Um ternário. Oxalá, que seria Obatalá, é o mesmo que Oxalá, né, fazendo uma associação. Ododua, que seria o feminino do próprio Obatalá, e Ajalá, que molda os orixás. Então a gente tem, numa sequência, a cabeça feita, primeiro, e a partir dela, todo o corpo. Todo o corpo. Então o corpo é feito em conexão com a cabeça. Em conexão com a cabeça. Essa é a razão, portanto, da iniciação. Você inicia abrindo a cabeça. Isso. Porque ao abrir a cabeça, é a cabeça que vai emanar todo o centro de força para o corpo. O corpo. E a cabeça terá, portanto, uma ligação direta com a alma. Diretamente, com a alma e com o espírito. Então, quando se faz a cabeça, na verdade, está se puxando já, trazendo já o aspecto da transcendência do indivíduo. Da transcendência do indivíduo. Isso é representado numa comida típica do candomblé, que se chama acaçá,
que ele é de uma forma piramidal, né? Ele é um triângulozinho feito de canjica branca, uma massa de canjica branca envolta numa folha de bananeira. Essa forma piramidal quando se oferta um acaçá no ori, na cabeça de uma pessoa, você está indicando a Oxalá, o Batalá e a Ajalá, você está puxando a energia da alma, do espírito dessa pessoa, que provavelmente deve estar muito fora daquilo que ela veio fazer. Mas então, essa explicação do senhor, a coisa ficou mais grave ainda. Quer dizer, se o zelador erra na hora de identificar o orixá, né, então ele vai interferir nesse projeto. Vamos ver se eu entendi correto. Uhum. Quando o feto está se formando, evidentemente que a mãe não sabe, e o espírito que está nascendo, está encarnando, digamos, também não sabe. Mas ele já pertence a um orixá. Isso. Certo? Então, quando o feto está se formando, vai se formar primeiro a energia da cabeça. Isso. Depois aquela energia passa para o corpo. Isso. Né? Por conseguinte, essa energia tem que ser sacada futuramente. Isso ocorre assim, antes de haver essa moldagem, ori, porque cada cabeça é a sua sentença. Dentro do candomblé a gente fala muito isso. O que significa isso? Ori seria o espírito, a alma. Ela, antes de encarnar, ela vai até a Olorum solicitar essa encarnação para ou crescer, ou aprender, ou reparar, o que for. E quando o Olorum dá essa permissão de vir, é questionada a Ori qual é o objetivo dele e o que ele vai fazer. Isso é feito um acordo, né, entre o Olorum e o Ori. Ori tem que descer 9 Oruns, que são 9 espaços místicos que nós temos de conhecimento do candomblé. Quando ele passa esses 9 Orum, a cada portal, a cada Orum existe um portal. Nesse portal tem um guardião. E para este guardião ele tem que repetir todo o acordo que ele fez com o Olorum. Ele repetindo isso 9 vezes, ele está pronto para descer quando se dá esses 3 meses de gestação, que realmente a energia espiritual, aí o ser está dentro do corpo. Esse corpo já foi formado. Então os 3 primeiros meses são o tempo necessário para haver a formação integral. Isso. Né, da energia do orixá. Isso. E depois do 3º mês isso está completamente assentado. Está assentado. E quando se movimenta essa energia, a partir do momento que o Olorum dá a permissão, né, para que esse Ori encarne em matéria, é acionada uma energia de Exu na Terra, que vai atrair um homem e uma mulher para que eles tenham um relacionamento e isso seja possível. Uhum. Então, mas de novo é aquela questão da gravidade. Portanto, esta marcação já vem dentro do feto. Isso. Qualquer erro na iniciação, na verdade, é como se estivesse destruindo internamente a energia da pessoa, não? É isso aí. Ou está acrescentando uma coisa que não vai interferir em nada. É o mesmo que você pegar um copo com água e não beber, jogar ele fora. Né? Ele não interferiu em nada em você. Ou então você tomar esse copo e ficar cheio, lotado, sem nenhuma função a mais. Então a grande responsabilidade do zelador é saber quem ele está colocando ali dentro do roncó e qual é o objetivo dessa iniciação. Não é só sair e fazer parte da família. É o equilíbrio dessa energia que está ali. É fazer essa energia circular no sentido horário. O senhor dentro da sua experiência, o senhor tem quantos anos já de santo? 40? Tenho 47 anos, 48 anos de iniciação, que segundo me foi dito, eu fui iniciado com um ano de idade, a gente não lembra de nada. Mas de sacerdócio, 38 anos. É muito tempo. Nessa caminhada tão longa, porque o senhor, desde criança, já virava no santo. Já, né? desde os 10 anos. Isso deve ter sido um problema
complicado, porque a criança não tem noção, né? Não, fui para meus pais, meu pai, no caso, me levou para médico, para psiquiatra, achando que eu era esquizofrênico. Que estava doido. Isso é muito comum, né? Notadamente, creio que hoje em dia isso não acontece mais, né? Ou será que ainda acontece? Ainda acontece. Acontece? Acontece. É. Mas, então, voltando à questão da iniciação. O indivíduo nasce com uma marca energética. Isso. O senhor, na sua experiência, já teve a oportunidade de constatar quando o indivíduo faz a iniciação e a iniciação é correta, corre tudo bem, e a casa também é correta, porque pode acontecer isso, né, da casa não ser uma casa correta, né? A personalidade da pessoa, com o passar do tempo, vai se equilibrando. Você percebe um grande equilíbrio, assim, a pessoa já sai desse recolhimento, né, mudado. Você já sente que ela vai começar a caminhar aos passos dela, à velocidade dela, mas você já sente que está um movimento positivo, um movimento horário. Uma coisa importante, né, quando se fala disso, da iniciação, do recolhimento, a primeira cerimônia, né, aberta dentro do recolhimento se chama Bori. Bori, Bo, é dar, né, comida. Ori, cabeça. Então é dar comida a essa cabeça. E esse sentido de dar comida à cabeça é justamente isso. Eu quero ver quem é essa cabeça. Eu vou colocar a mesa, e nessa mesa, que é uma mesa de orixás, todos os orixás entram. Não é só aquele ternário. Todos entram. Porque a partir dessa cerimônia, essa trindade ela vai ficar muito mais aparente, muito mais sensível à nossa sensibilidade. A ideia da cabeça, tradicionalmente, dentro das culturas, é algo muito forte, né? Por exemplo, voltando à nossa tradição judaica cristã, tem as cabeças falantes. O próprio cargo de direito à ouvidoria era precisamente um cargo extraído de uma cabeça mágica. Né? Então, a ideia de que a cabeça é mágica e de que a cabeça... Os santos sem cabeça, né? Os santos cujas cabeças andam, a marcação da morte como sendo uma caveira, né? Os processos de alquimia também marcados sempre por uma caveira. Então, a ideia da cabeça, ela aparece em diferentes circunstâncias. O senhor veja que o ato máximo de coroação de um rei é a coroa e a unção da cabeça. Né? Por outro lado, foi utilizado como um mecanismo de talvez máximo de execração a um ser humano, a degola. Né? Você degola o inimigo ou você guilhotina a cabeça dele, como aconteceu na Revolução Francesa, em que todos os reis foram guilhotinados. Teve um filme muito significativo, um filme curioso, que a gente ouve falar pouco dele, chama-se Devorador de Pecados. Um filme que se passa dentro do contexto do Vaticano e parece que é uma história fidedigna, e esse indivíduo, as pessoas antes de morrer, ele ia e chupava os pecados pela boca, pela alma, né? E há algumas tradições que dizem que a alma aloja-se na boca, na garganta. Então, quando o devorador de pecados vai, ele beija, né? Ele coloca boca com boca e ele suga da boca daquele personagem que está morrendo, que está passando para o outro lado, os pecados daquele indivíduo. É por isso que ele é chamado de devorador de pecado. Então, a cabeça tem, lembrando aqui também, no mundo islâmico, tanto o homem quanto a mulher tapam a cabeça. Isso. No candomblé também. A mesma coisa. Cabeça sagrada. A cabeça é sagrada. E uma coisa que o principal ensinamento da iniciação, desse recolhimento, é único e muito simples e tão complicado de se entender. Nada, nenhum orixá te abençoa se o seu ori não te abençoar primeiro.
Então não adianta você dizer, eu sou filho de Ogum e por isso eu vou ser um guerreiro, se o seu Euri não é para guerrear. Uhum. Porque isso é algo claro que nós vemos, né? Assim, na vestimenta do candomblé. Tanto o homem quanto a mulher tem a cabeça coberta. Isso é rito. Ele faz o bori, portanto ele raspa o cabelo. Isso. E depois do cabelo raspado, quando a pessoa permanece na iniciação, né, durante o período probatório, ela também não pode levantar a cabeça, não é Não. isso? Ela não pode olhar para ninguém. Não. O olho para o candomblé é a entrada da alma. Então ela não pode olhar para que ela não se polua, porque ela está pura, né? No sentido de ori, ela está ali naquele processo de purificação e por isso ela não pode olhar. Então a cabeça sempre baixa. E esse processo de purificação poderia ser entendido também como um processo em que o indivíduo, naquela fase da iniciação, ele está reorganizando as suas forças ou, né, se reestruturando espiritualmente. Então, quando ele olha o outro nos olhos, ele perde parte dessa reestruturação. Perde porque ele pode pensar coisas ou, né, ter pensamentos que não vão bater com aquele objetivo que está sendo criado ali. Esse talvez seja um dos pontos mais... A comida também, né, o que entra também, a frequência em determinados locais. Então tem vários tabus que ele não pode fazer durante esse período. Tá. Porque isso tem toda a relação com esse período do equilíbrio das energias. Isso. Mas mesmo depois de passar da iniciação, ele também só vai poder comer as comidas que o santo permite. Não? Isso, existem as quisilas, né? E aí é tirado tudo isso, é visto que são alimentos que contêm uma energia contrária dele. E com isso vai fazer ele gastar energia. Então não deve comer. Então quando a gente pensa, no caso do candomblé, sobre a cabeça envolve o rosto, envolve tudo. Envolve todo o aparato. Todo o aparato. Uhum. Essa é a razão, portanto, do filho de santo ter restrições alimentares. Isso. Significa que ele é proibido mesmo. É proibido. Se ele come, por exemplo, se ele não pode comer maracujá. Isso. E ele come, o que vai acontecer? Ele passa mal. Uhum. Então, isso é constatado, passa mal mesmo. Se ele insistir, ele vai continuar passando mal. Existe algum caso, vamos dizer, hoje todas as pessoas têm animais, né? Uhum. Há algum caso específico de um filho do santo que não poderia ter um animal de estimação? Não existe. Durante o período de preceito, né, se ele tiver um animal de estimação, ele não deve pegar esse animal no colo, ele não deve. Mas se o animal chegar, ele não deve afastar. Uhum. E é impressionante como o animal respeita. Por mais amor que o animal tenha contigo, no seu período de preceito, ele fica reservado. Todos os filhos que até hoje me falam, ai, meu cachorrinho e o meu gato, como é que vai ser? Eu sempre oriento. Só não pegue no colo, deixa ele. E quando eles voltam, falam assim, nem olhar para mim olhou. É curioso isso, né? Porque o animal vê o que está ali. Uhum. Ele tem essa sensibilidade. O senhor tem gatos no terreiro, por quê? O gato, para mim, é um animal que ele se alimenta de energia negativa. Ele absorve essa energia. Então, tanto não é à toa que ele foi sagrado no Egito. Então, é um animal muito favorável para todo um trabalho, para toda uma limpeza e purificação do ambiente, sem fazer mal ao animal. Então, o animal ele absorve e emite aquela energia, ele não retém. Não retém. Mas isso é uma... É o senhor que tem o gato ou isso é uma prática? Ou seja, os terreiros têm que ter inevitavelmente alguns animais de proteção? Não há uma regra, não. Não é uma regra? Não. Bom, vamos voltar aqui à nossa questão da... Quer dizer, nós não saímos, né? Não. Uma outra coisa também é vestir o branco, né? Há muita polêmica sobre se vestir branco e o candomblé, a cor oficial do candomblé é o branco. Só que o branco é a soma de 7 cores. Então, quando você chega ao branco, é porque você já passou pelas 7. Então, o branco significa para a gente um luto.
Você está de preceito, você não pode determinadas coisas. O branco simboliza isso. Você está fechado. Você chegou no topo. Então todo mundo usa branco. Todos usam branco. É oficialmente a sexta-feira consagrada ao Oxalá e obrigatório o uso de branco, de branco, a todos os iniciados na nação de Queto. Isso vale para a nação de Queto, não para as outras. Normalmente todas as outras fazem, mas Sempre eu na só sexta-feira. posso. Mas o que eu posso te garantir é o Queto. Uhum. Pai Marcos, voltando à questão da cabeça tapada, né, a cabeça preservada. Dado que o indivíduo faz a cabeça, o ato dele usar proteção futuramente, nos dias de rito, esse chapéu, essa cabeça coberta, é como se fosse o véu muçulmano, né? O chapéu masculino. O ato dele usar uma parte de um adereço que cobre a cabeça, qual é o sentido disso? O sentido disso é preservar a energia da iniciação. O primeiro princípio é uma lembrança e uma reverência ao ser criador, que foi o Batalá, que é um orixá branco, um orixá funfum. Então, esse pano, esse chapeuzinho que se chama Equeté, ele simboliza o Alá de Oxalá, né? O céu de Oxalá, que é branco. Então, é um símbolo a isso. O meu ori é feito, né? O meu ori é preparado, e eu tenho que proteger esse ori. Os Equetés têm diferenças, ou seja, há Equetés mais sofisticados, menos sofisticados, Sim. Consoante o santo? Tem, consoante ao tempo de iniciação. Um filho recém-iniciado, ele não pode usar outra cor que não seja branco. A partir dos 7 anos, ele tem autorização de usar outras cores, menos preto. E existe por acaso uma diferenciação entre o Equeté do pai de santo ou da mãe de santo e do filho de santo? Como nós temos, por exemplo, a tiara papal. Tem sim. A mãe de santo, a gente chama que a ponta do ojá fica para fora, a gente chama de orelha. Então, se ela é de um orixá masculino, ela tem uma orelha, ela tem uma ponta do ojá para fora. Se ela é de um orixá feminino, são as duas pontas. E o zelador, a mesma coisa. Mas a matéria-prima, digamos assim, com que é feito o Equeté, não há... por exemplo, a tiara papal é alguma coisa absolutamente rica, né? As coroas dos reis, então não há essa diferenciação no sentido de luxo. Não. É mais de cor. Mais de cor. Porque a cor designa o estatuto. Isso. Se você vê alguém, né, com equeté colorido, uma coisa estampada, essa pessoa já é iniciada há um tempo. Uhum. E se você vê uma mulher com ojá, né, que chama-se ojá esse pano, com essas orelha, uma ou duas, ela já fechou o ciclo de 7 anos. Então, enquanto não fecha o ciclo, não usa. Não pode usar a orelha, a orelha. pontinha do ojá para fora, é sempre para dentro, escondido. Quando passa do 7 ao 21, existe algum acréscimo? Não, só fios de conta. Aí, pela a identificação do fio de conta, é que você identifica se já passou, já deu obrigação de 14, de 14 e de 21. Porque no candomblé você inicia com muitos círculos mágicos, que são os fios de conta, que simbolizam isso, né, esses adereços que se usa no pescoço, que o fio de conta, ele é uma aliança, só que diferente, é um casamento com o orixá, só que em vez de levar no dedo, a gente leva no pescoço, justamente com reverência à cabeça, a união da cabeça com o corpo. É como se fosse uma amarra. Isso, um compromisso. Um compromisso. E você inicia com muitos fios, com muitos círculos mágicos, e ao passar do tempo, você cumprindo, isso vai diminuindo, até você ter autorização de nem usar mais. Então, no início, bom, ele vai num sentido inverso, ele começa com muito e a tendência é diminuir. Isso.
Porque quanto mais ele subir na escala hierárquica, menos círculo ele precisa demonstrar. Aquilo já está intrínseco nele. É como se, vamos fazer um paralelo aqui, uma metáfora. É como se, quando ele se inicia, já que a cabeça é formada primeiro pelo funfun, né, e depois ela é acoplada ao corpo, então, a gente poderia pensar que quando ele faz a primeira iniciação, a cabeça está descolada do corpo e os colares seriam aquilo que vai amarrar energeticamente a liga para amarrar aquilo ao corpo. Isso, o compromisso. E à medida que os anos vão passando e que a iniciação ficará totalmente assentada, né, ele vai desnecessitando do compromisso. Isso, a gente tem um colar ritual que se chama quelê, que só após a capulagem, né, que é o raspar a cabeça, é colocado, que é tipo uma gargantilha bem unida ao pescoço mesmo, e que isso tem todo um rito para se colocar, e ele é retirado quando acaba o preceito e só volta ao pescoço do iniciado aos 7 anos. E volta aos 14 e volta aos 21. Só que com 14 e 21 é uma lembrança do compromisso dele. Mas até os 7 é o compromisso. Uma outra pergunta. O senhor nota, por exemplo, na tradição extremo-oriental, eles têm a teoria da fisiognomonia, né? Você analisa o indivíduo através da face. O senhor percebe que se os filhos de ar, de terra, de água, de fogo têm determinadas características, é possível verificar essas características mais ou menos semelhantes? É muito visível. São muito visíveis. Elas são identificáveis? Muito. Todo filho de água, que o elemental principal dele seja água, ele é extremamente emocional. Aí, quando a gente fala em emoção, ele pode chorar muito, ele pode brigar muito, a emoção dele está sempre extremada. Quando é um filho de ar, é aquele filho que é destemido, ele não teme nada. Então, se tiver que encarar um leão, ele vai encarar, mesmo sabendo que o leão vai comer. Então, é muito forte a identificação. Mas o senhor percebe também alguma marca facial, digamos assim, porque na tradição chinesa, indiana, né, a fisiognomonia é algo muito forte. Você chega para um médico indiano verdadeiro, ele pela sua biotipologia, né, ele fala, você é vata, pita ou kapha. Na fisionomia... No rosto, digamos, né, já que a gente está falando da cabeça, né? Você identifica assim, só que você identifica o ternário. Ah, interessante. Você identifica sempre o ternário. Então a forma de olhar, a formação do olho, né, a forma do nariz, identifica esse ternário. Então isso é mais um motivo, portanto, para o pai de santo que eu vi, né, que foi iniciar o indivíduo de novo, é uma outra falha. Portanto, existe essa possibilidade entre outras coisas, da identificação visual das características. Ele tem que estar, a sensibilidade dele tem que estar aberta, né, do pai de santo, para ter essa visão. Agora, pode-se sim não iniciar, dar continuidade àquilo que foi feito. Sim. O que não pode dizer que vai se fazer que vai fazer de novo, raspar a cabeça novamente, fazer tudo isso. Igual você cozinhar um feijão, né? Você cozinhou o feijão. Aí você não gosta, peraí, ele vai voltar ao estado dele novamente de cru e eu vou cozinhar de novo. Isso não existe. Eu creio que esse ponto ficou bastante claro para os nossos ouvintes, né? Para ter uma observância em relação a isso. Quando a pessoa está fazendo, o senhor já tocou nesse assunto, mas eu gostaria de voltar a ele novamente. Quando a pessoa está fazendo a cabeça, ela vai, durante aquele período, poder comer, que ela está recolhida no roncó. Isso. Ela vai poder comer algum tipo de alimento específico consoante os orixás da cabeça dela. Isso. Ou esse alimento é um alimento geral? Ela não pode comer, ela não pode entrar no roncó carne vermelha, nenhum alimento que seja excitante, porque o que a gente quer é justamente o contrário.
Então, café, nada que excite. Ela toma só chá. Leite não entra no roncó e nada derivado de leite, porque o leite, né, na mitologia urubá, você só pode tomar depois que nasce. Se você ainda está dentro do útero, você não pode beber leite. Então, nada derivado do leite entra, nem o leite mesmo. Então, chá, de preferência tudo feito dentro do terreiro, que você tem a plantação da erva doce, da erva cidreira, você vai lá e colhe, faz o chá, e a comida não pode ser de um dia para o outro, tem que ser todo dia se fazer a comida, porque a comida tem que estar, a pessoa que faz a comida também é uma pessoa específica, pronta para aquilo ali, não pode ser qualquer um. Porque essa alimentação está alimentando a cabeça no sentido da energia. Isso. Quando a pessoa está alimentando o alimento físico, é porque a energia trilógica já está dentro dela. Isso. Né? Esta alimentação física, ao entrar em contato com a energia trilógica, que já está com ela, já nasceu com ela, já veio com aquilo, o que esta energia do alimento físico vai fazer em relação a essa trilogia? Então, ela vai ajudar nesse correr dessa energia circular. Então, não pode ter nenhum alimento que impeça isso, que bloqueie isso a nível de energia. Mas o senhor consideraria que essa... deixa eu ver se eu formulo bem a pergunta. Então, vamos considerar o seguinte: o indivíduo, quando entra para dentro do roncó, é como se essa energia trilógica dele estivesse parada. Isso. Ela não começou a rodar. Não. Ou está rodando o contrário. E aí o alimento vai colocá-lo ele vai ser um auxiliar. No giro correto. Isso, ele vai ajudar nesse giro. Porque tem também o neófito, ele toma banho antes do sol nascer. Antes do sol nascer tem que se fazer a reza matinal, e sempre com o ori voltado para o nascer do sol. E ao entardecer, agradecer o dia também com uma reza. Ele só toma esse banho durante o dia, que é o banho matinal, é antes do sol nascer. E ao sol se pôr também se faz uma reza, todo um conjunto de reza agradecendo o dia. Mas então todos esses passos, né, ou esses ritos, enquanto o iniciado está dentro do roncó, são para ativar a trilogia e colocá-la em funcionamento? Isso. E aí, que é a grande finalidade do recolhimento. Da iniciação. É naquele momento puxar a energia da pessoa para fora, né, trazer, porque ela, então até aquele momento da iniciação ela tem aquela trilogia energética, mas é como se aquela trilogia estivesse de uma forma inata, ou seja, ela está estacionada. Isso. Por isso esse sentido de ventre, o roncó. Você tem que isolar, tem que retirar a pessoa do mundo dela para zerar e começar... Ela começa do zero. Do zero. Ela vai nascer uma segunda vez. É isso aí. Só que agora ela nascerá a nível energético. Isso. Né? É interessante. Então, mais uma explicação da própria ideia do recolhimento, porque você vai colocar o indivíduo em contato com ele mesmo. Né? Com ele mesmo. E aí é onde está a grande incógnita, né? Porque muitos de nós não estamos acostumados a nos ver, né? A se olhar. E o grande aprendizado do roncó é isso. Você vai olhar para dentro de você. E o roncó, tudo se passa no silêncio? Não pode conversar dentro do roncó ou pode? Só se tiver alguma conversa, é ensinamento. Então, contar lenda e então é um recolhimento mesmo. É recolhimento mesmo. A pessoa não pode... Não. Aquela tagarelice mental não, tem que parar. Né? Parar. E se a pessoa, né, ela por algum momento, ela entra num processo de ficar pensando em alguma coisa fora, né, ali fora, o orixá aflora nela e não permite. Ela entra em transe. Ela entra em transe? Ela entra em transe. E aí já é uma dica para o zelador que a cabeça ainda não está desligada totalmente do lado de fora. Então, telefone, família... Nada disso. Nada disso. Nada disso. A pessoa fica incomunicável por quanto tempo? 21 dias. Não vê ninguém, não fala com ninguém. A não ser o zelador, a mãe pequena, aí a Quiquerê e a Laxé e os olhantes.
E as pessoas normalmente passam por esse período de iniciação, isso é mais ou menos tranquilo? É muito tranquilo, se encontram muito, choram muito, né? Fica sensível demais. E quando sai, né, desses 21 dias, que aí se dá a saída, choram querendo voltar. Isso é muito comum. Interessante, né? Isso é de fato a vida material é uma vida de desencontros, né? Do ser, né? Essa oportunidade da iniciação, porque a iniciação, não sei se no candomblé seria isso também, mas usualmente a iniciação ela cria um segundo corpo mítico científico, né? A pessoa desenvolve uma outra coisa que não é aquilo que ela tem até aquele momento, né? E ela vai se estruturando em cima daquilo que ela é e não daquilo que a família, a educação, a sociedade. É o que a essência dela, o dom dela traz. E ela tem que estar em contato com essa essência. Além de estar em contato com a essência, mais importante do que estar em contato é desenvolver a essência dela. Isso, porque essa iniciação, né, esse rito iniciático, ele mostra para o neófito que Deus não é inatingível. Esse Deus, que é o orixá dele, a essência dele, que ele é o contato com essa essência, porque está dentro dele. O que outras culturas colocam é um Deus, né, num topo e tem só um intermediário entre esse Deus e a pessoa. No candomblé não, você é o contato com o seu Deus, porque ele está dentro de você. E você faz isso aflorar. Aflora e tem esse contato com ele. E a vida inteira, então, será o indivíduo em relação com ele mesmo, né? Com a energia da ancestralidade dele, seja essa energia de ar, de terra, de água, de fogo. Isso. E ele vai aprimorando isso e desenvolvendo, né? Isso. Toda a transmissão dos ensinamentos, quer dizer, além dos períodos de iniciação, o senhor falou de 7, 14, 21. Isso. A casa tem 3, 7, 14, 21. 3, 7, 14, 21. A casa tem aquela parte o formulário, a transmissão oral, ou seja, através de aulas, de ensinamentos, fora dos ciclos da iniciação? Tem, tem todo um estudo uma vez por mês, ou de 3 em 3 meses, e quando você já faz a obrigação de 3 anos, né, para fazer a de 7, na minha casa, tem que saber jogar, senão não recebe, não pode fazer a obrigação de 7. Não é saber jogar, tem que saber ler o oráculo. Não quer dizer que você vai fazer atendimento, mas você tem que ler o oráculo. Por que o senhor coloca isso como um critério? Porque se você dá outorga a alguém, e essa outorga dá a ele o direito de abrir um oráculo, ele tem que saber ler esse oráculo, no mínimo. Ele pode não saber tudo, mas ele tem que identificar as caídas dos búzios. Porque já sai com o título, ele, a partir dos 7 anos, ele já pode até abrir uma casa para ele. Ele já tem essa outorga. Abrir uma casa no sentido de que ele será um zelador também. Isso, se isto for se isso estiver no destino dele, no caminho dele. Isso. E acontece daquilo não estar no destino do indivíduo e a pessoa teimar? Acontece muito. E aí fecha. Ou faz as coisas que a gente vê por aí fazendo. Uma casa de candomblé, né, uma casa, uma roça, um terreiro de candomblé, ele deve ser sinônimo de estudo, de conhecimento do ser e da natureza. Não uma casa de vaidade, de festa, de bebida. Na minha casa não entra bebida alcoólica. Porque o álcool tira você do seu centro. Se a gente trabalha tudo para centrar o indivíduo, como é que você vai tirar? E o senhor já teve algum filho de santo alcoólatra? Ou seja, ele entra como alcoólatra Já, e depois fumante, alcoólatra. Alcoólatra, viciado. E depois... Tem que sair, ou então não entra. Não, ele entrou, continuou ou parou? Não, parou, tem que parar. Ele tem que saber que tem que parar. E mas isso é uma regra do senhor? Isso é uma regra que eu já vinha desde a minha mãe. A sua mãe colocava isso? Isso.
Então, entre outras coisas, nós temos que a casa, ela, além dela oferecer o conhecimento espiritual, ela tem um sentido ético, moral, comportamental. Muito né? forte, muito forte. Irmão não pode namorar com irmão, porque são irmãos. Então, a gente não pode impedir que um filho olhe para outro e goste. Mas tem que me avisar, tem que ser avisado, porque a gente tem que fazer um rito que se chama retirar a mão da cabeça. Então eu chamo alguém, aí no caso aí a Quequerê, que é a mãe pequena, e ela vai fazer um rito que retira a minha mão para que aquela pessoa possa namorar o outro. Porque não pode namorar irmão com irmão. Mas isso é muito interessante. Isso seria considerado que é um incesto espiritual? Isso. É isso. Então tem que ter autorização do santo para o namoro. Para o namoro, se for irmão. Se for da família espiritual, tem que ter a permissão. Qual é a lógica por trás desse ensinamento? Por exemplo, que quando você tem num mundo cotidiano, né, no mundo humano, casamento de irmão com irmão, a prole pode ser defeituosa. Isso. Né? Trazendo isso para o mundo espiritual, se um irmão namora com outro irmão, qual é o problema espiritual que poderia ser gestado a partir disso? O mesmo sentido, só que a nível espiritual. Ele pode gerar energias, forças contrárias a que é o objetivo. Olha que interessante. E isso acontece, pode acontecer de um apaixonar pelo outro e não haver autorização do orixá para não tirar a mão? Pode. E Você aí, já passou por algum caso desse? Já com um filho de santo meu que tem casa aberta. Não fui eu, mas ele veio me consultar porque ele não tinha ele não tinha vivido isso ainda. E aí ele veio me consultar e nós dois juntos, né, chegamos à solução de que o orixá não estava permitindo aquilo. E aí foi passado isso para o filho no sentido assim, ou você cumpre ou você sai. Porque se a pessoa teimar, ele desanda não só a vida dele, bem como de quem ele se apaixonou e por conseguinte todo o trabalho da casa. Todo o trabalho, tudo. Porque passa a ser, já que funciona como uma família, a desobediência do filho é uma desobediência à casa, isso. À família. Como porque o que fica claro é que nós não proibimos, apenas tem que ter uma autorização para isso. Uhum. Se não autorizou, nós não vamos dizer não, mas tem que se retirar. Uhum. E há casos, o senhor já teve esse caso do indivíduo ter uma orientação do orixá, não necessariamente nesse caso, mas não cumpre a orientação do orixá. Né? Aquilo interfere na casa mesmo? Interfere. A ponto dos guardiões, né, dos sentinelas, tomarem uma posição de retirarem a pessoa da casa. Então, há uma grande seleção, né, quando se tem esse movimento. Então, a ideia do coletivo aqui é muito forte. Muito forte. Da preservação do coletivo, né? Por exemplo, se vem uma pessoa que já é casada e tanto o marido como a esposa querem fazer parte do grupo, vão se iniciar, então eu inicio o esposo ou a esposa e outra filha que preparada para tal vai iniciar o outro do casal. Mas eu nunca posso iniciar o casal. Para não misturar as energias. Porque a partir da iniciação eles vão se tornar irmãos. Então essa divisão mantém o casal. Isso. Então neste caso específico, por exemplo, como eles continuam sendo casal, não tem a questão do senhor ter que tirar a mão. Isso, porque quando você faz um filho, você recolhe um neófito e torna ele, né, um yaô, você passa sua genética espiritual para ele. Né? Você é igual um filho mesmo, só que é espiritual. Aí se você passa para o outro e os dois têm uma relação, são casados ou namorados,
você está passando para dois. Então é a mesma coisa que seus filhos estarem namorando, estarem juntos. Quando você já pega outra pessoa preparada para isso, a mãe pequena ia que querer, e ela pega o outro do casal, outra pessoa, ela passou a dela, não foi a sua. Pois é, e aí nessa circunstância não há necessidade futuramente de retirar a mão. Não, porque não foi colocada a mão. É muito interessante. Então, quer dizer, o fazer a cabeça envolve aspectos muito de várias formas. Muito. Não é tão simples. E não é algo que fez ali dentro do roncó e para ali. Quer dizer, isso, o fazer a cabeça e as repercussões, né, as consequências da iniciação vão acompanhar o indivíduo. Uma das coisas também que é muito apregoada após a iniciação é a bênção. O iniciado, né, o Iaô, ele tem que tomar a bênção a todos da casa. E todos da casa têm que tomar a bênção a ele. Após a iniciação, ele tem que dar o adobá. O adobá é o ato de bater a cabeça, levar sua cabeça ao chão como ato de humildade. Você está ali para aprender. E quem está mais velho que você está numa posição hierárquica maior. Então é uma reverência aquilo ali. Aquele orixá que aquela pessoa representa. E não a pessoa em si. Bom, Pai Marcos, nós estamos chegando ao final aqui do nosso programa. O senhor gostaria de fazer mais algumas considerações? A consideração que eu quero assim, que fique bem marcada é isso, né? Que fique bem entendido. Se o seu ori não te abençoa, nenhum orixá, nenhum Deus vai abençoar. Então é conhecendo a si mesmo que você vai poder conquistar o seu caminho. Bom, foi excelente, Pai Marcos. Nós agradecemos mais uma vez a presença do senhor aqui dentro. Reitero mais uma vez o convite para o senhor ver se encontra um espaço aí na sua agenda para mensalmente estar presente conosco aqui, trazendo essas instruções, essas orientações. Frisamos que o Pai Marcos é zelador, é babalorixá da tradição Queto, né? E para nós é uma satisfação, é uma honra muito grande tê-lo conosco aqui, porque o nosso programa Culturas e Identidades é focado precisamente em cultura oral e simbólica tradicional luso-afro-brasileira. Então, trazer esta contribuição da cultura africana, né? Embora o candomblé seja uma religião especificamente construída dentro do Brasil, né? Só mais um detalhe, quando você me apresenta, né, e as pessoas vão dizer, mas como é da tradição Queto e a casa é Irmãos Unidos na Fé, Casa do Caboclo Pena Branca? Isso é de propósito, né? Isso foi um propósito da espiritualidade de mostrar, né, que é uma casa de nação, mas que respeita a nossa herança indígena, a nossa herança brasileira. Então não tem que ir ler Axé Jagum, é o título da casa, mas o nome da casa, o registro dela é Irmãos Unidos na Fé, entendendo esses irmãos como o negro, o índio, o branco, todos unidos numa fé e regentes por um caboclo, um representante da raça vermelha. É porque a casa do senhor também tem Umbanda, né? Também é Umbanda. Então é candomblé e Umbanda. Dentro da linha do candomblé é Queto. É Queto. A Umbanda tem uma linha? Não, Umbanda só é Umbanda. Só é Umbanda. Pois. Então vamos ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Pai Marcos, um prazer tê-lo conosco e muito obrigado pela audiência de vocês. Até o próximo Culturas e Identidades. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Fiquem com a nossa programação. Um abraço.